Pedir aos irmãos a gentileza de estar em pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler versículos 16 a seguir. Primeiro Crônicas 17, do 16 a seguir. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos. Esta é uma igreja que eu gosto muito de estar, tenho amigos aqui, agradeço a Deus por esse dia, o pastor Josué pelo convite, o pastor Genilson, os pastores que trabalham com a família, que bênção estarmos aqui hoje. Eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações e para as nossas casas, amém? No final, ali fora, meu amigo Samuel vai estar com um livro que eu lancei no simpósio aqui de Vila Nova, dos pastores, Jovens de Deus no Mundo Sem Deus. Os pastores todos já têm, é bênção, né? Jovens de Deus no Mundo Sem Deus. Apesar do tema ser para jovens, ele serve principalmente para os pais também, porque é um livro muito bíblico, que eu trabalho a questão da vida de José, aplico essas questões para os jovens que vivem nessas crises que a gente está vivendo hoje. Apenas R$10 vai estar lá fora, e eu tenho um DVD, só tem um tema, um DVD chamado O Homem Total na Sociedade do Vazio. Foi uma mensagem que eu ministrei no encontro de homens na Batista Renascer. Se bem que, apesar de ser um encontro de homens, quem gosta desse DVD são as mulheres, porque eu falo que o homem total é aquele que reconhece o valor da esposa que ele tem. É benção ou não é? Então a irmã compra, põe ele sentado no sofá e faz assistir. Olha que maravilha. R$10 apenas também. Vai estar lá fora com meu amigo Samuel. Amém, irmãos? É bênção para todos nós. Os irmãos encontraram o texto? 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 16 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecida todas essas grandiosas promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito? Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém. Pode sentar com essa palavra tremenda da parte de Deus. Eu não sei você, mas meu coração queima ao ler essa oração. Se existe um texto na Bíblia que é extraordinário para as nossas famílias, este é o texto. Nós estamos diante de uma das mais lindas orações registradas na Bíblia. Davi orando pela sua família, pela sua descendência. E tem um detalhe nesse texto que eu preciso dizer logo assim de começo, para você ficar por dentro do que o texto está dizendo. Davi faz essa oração num momento de humilhação pessoal. Nós estamos lendo a partir do versículo 16, mas um pouquinho antes. Davi está dentro do templo, dentro de Jerusalém ali, de repente do seu palácio, dentro do seu palácio. Então ele olha para as redondezas do palácio, para as coisas que ele tem no palácio, o conforto que ele tem,
ele olha e diz: eu estou num palácio muito bom, tudo aqui é confortável, mas Deus não, Deus está em tendas, está na arca. Então eu vou construir um palácio para Deus. Aí Deus pega Natã, o profeta, e fala: vai lá e fala para Davi o seguinte: Davi, você acha que você vai fazer alguma casa para mim? Você acha que você é bom o suficiente para fazer uma casa para mim? É como se Deus dissesse para Davi: então vamos colocar as coisas na ordem. Você acha que você está num palácio, no bem bom, e eu sou uma espécie de mendigo celestial, e você vai construir uma casa para mim? Os reis do Antigo Oriente eram celebrados pelos tamanhos dos templos, dos palácios que construíam. Quanto maior, mais suntuoso, mais fama. Então o que Deus faz em não deixar Davi construir o templo é humilhação dobrada. Primeiro, não é você quem constrói nada, eu que construo tudo para você. Segundo, eu não vou deixar que o seu nome seja reconhecido na história como um homem que construiu um grande templo para mim. Num momento de humilhação de Davi, sabe o que ele faz? Esta oração. Nesta oração Davi coloca tudo no lugar. Senhor, quem sou eu? Quem é Davi? Quem que é a família dele? E o Senhor ainda me dá uma dinastia, ainda me coloca no trono. É como se Davi pedisse desculpas a Deus. Deus, falei sem pensar, foi mal, desculpa, Senhor. Vamos colocar as coisas no eixo. O Senhor é o Senhor e eu sou servo. Ele cita a palavra servo diversas vezes e a palavra Senhor diversas vezes. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Nenhuma família é abençoada se não colocar as coisas no devido lugar. Quem manda é Deus, quem obedece somos nós. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele manda, a gente se curva. Ele abençoa, a gente recebe. Começa aqui, ó. Biblicamente falando, ninguém dá ordens a Deus, porque Deus não aceita ordens, mas Ele recebe súplicas. Esse texto é a oração de Davi. Eu acho lindo como Davi termina: o que o Senhor abençoar, está abençoado para sempre. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu sei, Deus, que a minha percepção da história é pequena, é curta, que eu estou aqui, meu ponto de vista é frágil, eu não consigo entender sequer o que vai acontecer na virada do calendário, eu não domino os meses, não tenho como controlar os dias, não faço ideia se eu vou dormir e acordar no outro dia, não me pertence o futuro, eu não tenho como definir se vou estar de pé aqui amanhã, mas eu sei que o Senhor abençoar fica abençoado para sempre. Se eu levantar ou não, a tua bênção permanecerá. Portanto, quero ficar em ti. Permita essa noite que o seu coração esteja baseado em Deus, porque nenhuma bênção é acima dele, Ele está acima de qualquer bênção. Amém? Davi faz uma oração com duas dimensões extraordinárias. Ele coloca louvor pelas bênçãos já recebidas e clamor pelas bênçãos que são prometidas. Davi coloca passado de alegria e futuro de adoração. É uma das orações mais profundas da Bíblia. Ele está orando com base no passado, projetando o futuro. Ele está dizendo que se olhar para trás, reconhece a graça de Deus em tudo que Ele é. Se olhar para frente, reconhece a sustentação de Deus em tudo que será. Portanto, não há para onde eu ir a não ser em Deus. Sabe o que significa isso para nós aqui essa noite? Nós não podemos colocar nossa esperança na política, não podemos colocar a nossa esperança nos religiosos, não podemos colocar a nossa esperança nos mágicos disfarçados de pastores que vendem ilusões nos púlpitos de hoje. Precisamos colocar a nossa esperança em Deus, porque passam céus e terra, mas a palavra dele permanece para sempre. É nisso que a gente tem que basear nossa certeza de fé. O intrigante é que Davi começou a sua oração admitindo que nem ele, nem a família dele mereciam as graças divinas até aquele momento. Depois ele vai além, ele expressa um espanto por Deus haver prometido bênçãos futuras. É lindo isso. Davi fala assim: Deus, nem eu, sou Davi, nem a minha família é digna da tua bênção. E mesmo não sendo dignos de tudo que o Senhor já fez, o Senhor ainda nos prometeu ainda mais. Jesus sempre fez isso. Chamou 12 discípulos comuns, simples. Chamou esses discípulos, olhou para eles e disse: obras maiores do que a que eu faço, vocês vão fazer. Jesus sempre projetou para nós um futuro glorioso. Se você está aqui hoje é porque Deus projetou um futuro glorioso. Sabe o que você está vivendo hoje? Um futuro de bênção. Você já está vivendo isso, porque lá atrás no passado, quando você não valia nada, Deus te prometeu que mudaria a sua vida. Você está aqui hoje, ó, glorificando a Deus, louvando a Ele, sendo salvo, participando de uma igreja, louvando a Jesus. É ou não é um futuro de bênção, já concretizado no presente do hoje? É fácil a gente passar pela vida e esquecer das coisas que Deus fez. Eu quero que você guarde uma coisa aqui hoje: para que a sua família seja profundamente abençoada por Deus, nunca perca Deus de vista.
O problema de hoje é que nós estamos preocupados com coisas sobre Deus, mas não com o Deus das coisas. E é preciso entender que não há bênção fora de Deus. Davi, o homem que a Bíblia coloca como homem segundo o coração de Deus, foi um homem capaz de viver intensamente em Deus. É isso que falta às igrejas de hoje, vida intensa em Deus. É viver em Deus, para Deus e com Deus. Às vezes a gente vive até contra Deus, mas nunca sem Deus. Precisamos viver em Deus, porque quando você está em Deus, aqui na sua vida, existe cura, existe salvação, libertação e projeção do futuro. Diante desse quadro analítico que Davi faz da ação abençoadora de Deus na família, o resultado prático foi um só. Davi começou a olhar: quem sou eu, quem que é a minha família, e mesmo assim Deus vem fazendo várias coisas na história. Sabe qual que é o resultado que Davi chega, a conclusão que ele chega? Ele faz silêncio, fica quieto e diz: o que mais eu poderia dizer a ti? Eu acho extraordinário isso. Davi, quando começa a fazer uma rápida reflexão da história dele, ele para e diz: não tenho nada para dizer. Se você fizer hoje uma lista das coisas que Deus fez na sua vida no último ano, o resultado vai ser silêncio. Você vai parar e dizer: meu Deus, eu não tenho mais direito de te pedir nada, porque o Senhor veio me guardando ao longo de um ano inteiro. O Senhor me abençoou, me curou, me projetou, me preservou, livrou-me dos laços da morte, fechou a boca da sepultura. O Senhor me manteve aqui. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho motivos para te adorar, para te agradecer, para te glorificar. Você tem motivo para agradecer a Deus aqui hoje? Agradeça a Deus aí por um minuto pelas bênçãos que Ele te deu durante um ano. Glorifique a Deus pela oportunidade que você tem de estar aqui hoje. Você só está aqui porque ao longo desse tempo Deus veio te cobrindo de bênçãos. Existe uma dimensão na adoração que a gente não vê, que é a dimensão do silêncio. A Bíblia é feita de gente que fala muito sem falar demais. Gente que às vezes faz silêncio, que fica quieto, que tem hora que para e diz: Deus, fala o Senhor, eu cansei de dizer. E quando Deus começa a falar, começa a mostrar reflexos da graça que a gente deixa despercebido. Vivemos na sociedade da pressa, da velocidade, tudo é rápido demais. E a gente entra no culto a 1000 por hora e vem do trabalho, da correria, e fica aqui na igreja numa coreografia montada o tempo inteiro. De vez em quando, Deus puxa o fundo da vida e você percebe que está no vácuo, sozinho. Aí bota a mão na cabeça desesperado: meu Deus, o que está acontecendo? Tempo de silêncio. Tempo para entender que Deus fala. Tempo para entender que Deus também fala. Deus não só ouve a minha oração, Ele também fala comigo. É diálogo, é conversa. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Fecha a porta do seu quarto e ouve o Deus que fala. Fecha a porta da sua vida, escuta Deus falar com você. E Deus não vai gritar, Ele vai sussurrar. Ele vai falar com você. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Deus vem falando com você ao longo da vida, vem falando ao longo das coisas. Nem sempre Deus fala por palavras, às vezes fala por atos, às vezes fala por crises, às vezes fala no não falar, é o silêncio dele que faz muita coisa. Às vezes Deus vai falar na contralógica da vida, o contrafluxo da história. Às vezes Deus fala em todas aquelas crises que a gente insiste em não vê-lo, Ele se revela. Como dizia um dos escritores do passado da história da igreja, William Cowper, dizia: por trás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Permita hoje que o Espírito Santo ministre ao seu coração a certeza feliz de que em qualquer momento da vida Deus permanece conosco. Ele permanece o mesmo, Ele não falha, Ele não muda. Essa oração de Davi é uma verdadeira aula prática sobre Deus na nossa casa, Deus nas famílias. Em primeiro lugar, Deus habita na casa dos humildes. O versículos 16 a 18, Davi começa: quem sou eu? Como se isso não bastasse para ti, o Senhor ainda falou do futuro da minha família. O que mais Davi poderia dizer para honrar-te o teu servo? Tu conheces o teu servo. Deus habita na casa dos humildes. Isso aqui talvez seja simples demais para você, mas é revolucionário. Deus não mora na casa dos altivos, Deus habita na casa dos humildes. Sabe o que é interessante isso? Deus é o Deus que olha para quem ninguém olha. É o Deus que trabalha nos lugares onde ninguém nota. Eu coloquei aqui, Davi preenche a oração dele com humildade. Ele enquadra a si mesmo e a sua família nessa dimensão. Sua principal percepção é da grandeza absoluta de Deus, em contraponto com a insignificância pessoal e da sua linhagem.
Davi coloca um contraponto, ele diz: de um lado eu tenho um Deus grandioso, excelso, extraordinário, que não há comparação. Do outro lado eu sou servo dele, o menor, o pequeno, o baixo. Eu sou o Davi marcado, Davi que vem de contracultura familiar complicada. Mas Deus resolveu me escolher e me usar e me sentar no trono de Israel. Ou seja, Deus olhou e me viu na casa dos humildes. Quando Deus chama Davi, é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Samuel vai na casa do pai de Davi, e o pai começa a apresentar os filhos mais velhos, mais fortes, bonitos, treinados e tal. Foi o único momento em que Davi não estava no lugar certo, na hora certa, né? A gente usa essa política, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. É marketing, Davi não estava. Samuel não ia na casa de todo mundo todo final de semana, irmão. Quando Samuel aparecia na casa, é um evento. Davi não estava lá, irmãos. E como Davi não estava, o olho de Deus também não. Deus disse: Samuel, não olhe para o que o homem olha, porque o homem olha o que está diante dos seus olhos. Até hoje é assim. O homem olha isso aqui, ó, aparência, marketing, jeito, o estilo como você anda, o jeito como você fala, as pessoas que você tem ao redor, quem vive gravitando ao seu redor, se você tem influência, chamada costa quente, quem é que te conhece, quem é teu amigo, em quais rodas você anda, se você já apareceu na cara, se teu nome está nas listas sociais. Deus não. Deus não se move pelas redes da influência. Deus não deixa ser aplaudido pelos bajuladores de plantão. Deus não fica na redondeza dos bajuladores de poderosos. Deus olha onde ninguém vê. Deus enxerga o que está embaixo. Deus vê o marginalizado, coberto pela sombra da mesmice. Deus entra na rua do tédio. Deus te encontrou perdido. A gente só está aqui hoje porque Deus olha na casa dos humildes. Você só está aqui hoje porque Deus enxerga na casa dos humildes. Eu louvo a Deus que Deus não nos mede pelo aquilo que a gente acha que tem. Se Ele medisse você pelo que você acha que tem, você tomaria um susto. Não tem nada e não é nada. Salmo 103:14, Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Ele não nos mede pelo que temos, mas pelo que somos nele. Ele em nós, esperança da glória. A palavra humildade vem do latim humus, pó. É preciso assumir que somos frágeis, carentes e dependentes da graça, da benevolência de Deus. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Se você quiser hoje, biblicamente, isso aqui é Bíblia, não é autoajuda familiar que tem hoje nas igrejas, é Bíblia. Se você quiser biblicamente que a sua família seja abençoada, extraordinária, curada por Deus, humilhe-se diante de Deus. Chama Deus para a casa dos humildes. Deus, vamos comigo na minha casa. A casa é pequena, é frágil, não tem lá muito o que oferecer, mas tem água para lavar teu pé e tem pão. Se você levar Deus para a sua casa, Ele vai partir o pão, e quando você perceber, Ele já está morando lá dentro, porque Deus gosta de morar na casa dos humildes. Eu estava olhando na Bíblia esses dias, Jesus da Bíblia, Jesus dos humildes é extraordinário. Ele anda com gente pobre, ele se cerca de gente pobre. Lutero chegou a dizer que o diabo é míope. O diabo não enxerga nada que é pequeno, só enxerga coisa grande. Por isso que ele foi tentar Jesus. Ele viu Jesus tão pequeno que ele disse: não é possível, não pode ser Deus. Deus é grande demais para ser pequeno desse jeito. Eu vou tentar para saber se é ou não. Jesus se juntou com gente frágil. Ele parava de pregar para segurar a criança no colo. Era o Deus do encanto, o Deus da alegria, o Deus que não fica o tempo inteiro bajulando poderosos, mas desce na casa dos humildes, anda arrastando o chinelo no pó. É o Deus que conhece gente que chora, o Deus que vê uma mãe, uma viúva perder seu filho. É o Deus que entra na casa do desesperado. É o seu Deus, o Deus que te conhece nas curvas da vida. Adore a Deus hoje, porque Deus te ama pelo que você é. Palavra de Deus para você: Deus te ama pelo que você é, não é o que você tem, é o que você é. Deus te ama pelo que você é, não é o que você supõe ter, é o que você é. Não é o que as pessoas dizem de você, é o que Deus afirma que você é. Irmão, Deus sempre escolheu andar com humildes. Isso que eu acho tremendo. Deus não habita nos palácios da arrogância. Deus mora nas tendas humildes. É o Deus dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos, dos esquecidos. Deus na casa dos servos. Você quer ver uma coisa linda? Deus criou o mundo, o universo, todo o poder que Ele tem. Aí na hora dele mesmo entrar no mundo que Ele criou, em Cristo, sabe o que Ele faz? Entra no ventre de uma moça simples, Maria. Sabe quem é Maria? Uma moça simples, de aproximadamente 16 para 17 anos. Uma menina de pele morena, provavelmente sem cultura. O nome Maria é uma corrupção do termo miriano hebraico, que tem um indicativo daquela que é rebelde.
Uma menina que tem o nome da rebeldia, que simboliza todo aquele pecado de Adão, todo aquele processo de rebeldia contra Deus. Deus olha do céu, enxerga uma moça simples, pequena, humilde, frágil, com um nome complicado, escolhe o ventre dela, preenche, desce na sua glória, pede licença para uma moça dessa para entrar no mundo que Ele construiu. Não há humildade maior. Não interessa se tem rebelião na sua casa, se Deus quiser entrar lá, Ele entra hoje. Não interessa o tamanho da sua casa, se Deus quiser entrar lá, Ele entra hoje. E se você permitir, Ele vai entrar na sua casa. E uma vez que Deus entrar lá, ali é o céu. Lá na sarça, Deus se revela para Moisés lá na sarça, uma plantinha raquítica do deserto, que não cresce muito, que exala um cheiro terrível. E o pior, cheia de espinhos. E os espinhos ficam escondidos embaixo da folha. Então aqueles desavisados que não conhecem a folha, colocam até a mão nela. Eu quero ver tirar. Porque você põe a mão, mas quando vai tirar, os espinhos estão por baixo, impedem, rasgam a sua mão toda. A sarça simboliza Israel, a nação. Entrou no Egito sem ninguém ver, mas para tirar de lá, só a mão de Deus para arrancar. A sarça é simples e é pequena, e o fogo tentava consumir, mas não conseguia, porque a voz de Deus estava no meio. Do meio da sarça saiu uma voz. O fogo não destruía a sarça, porque Deus estava no meio. Aí um garoto perguntou para o rabino: mestre, com tanto lugar no mundo para Deus se revelar para Moisés, por que uma sarça? Deus podia ter se revelado numa pirâmide, podia ter se revelado na Acrópole de Atenas, podia ter se revelado no topo do Coliseu em Roma. Para que uma sarçazinha? E o mestre responde: porque não há lugar onde Deus não esteja. Qualquer lugar que for, pode ser pequeno, se Deus está lá, tira a sandália e respeita. Ali é o céu. Deus não mede o tamanho da sua casa aqui em Goiânia, Ele mede o quanto você recebe Ele lá. Se Deus está na sua casa, ali é o céu. Se Deus está na casa dos humildes, ali é o céu. Os pregadores puritanos costumavam dizer que a humildade é o defeito dos demônios e é o adorno dos anjos. Nós estamos vivendo hoje numa igreja que namora com as perfeições e esquece da humildade. Vivemos numa sociedade que está demonizando a humildade e santificando o orgulho. Se você colocar no seu currículo procurando uma vaga de emprego: eu sou uma pessoa humilde, pode esquecer. Como todo mundo sabe que orgulho é um pecado, ninguém gosta de dizer que é orgulhoso, conseguimos arrumar um apelido para o orgulho: atitude. Atitude é o apelido do orgulho. Eu tenho atitude, em outras palavras, eu sou orgulhoso. O diabo é mestre em esvaziar conteúdos, tirar das palavras a sua feição de ruim. Eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje, biblicamente, Deus só anda com você no dia que você se humilhar. Quer que Deus te exalte? Humilhe-se. Quer olhar para cima? Deixa Deus te jogar no chão de costa. Quando você bater lá, vai olhar para cima e vai enxergar que Ele vem de lá, a nossa salvação. Eleva os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levanta sua mão por um momento. Fala para Jesus agora: Senhor, me ajuda a me humilhar cada vez mais diante de Ti. Faz essa oração: Deus, entra na minha casa. A minha casa é pequena, é frágil, eu não tenho muita cultura, eu não tenho dinheiro guardado no banco, eu não tenho fama, mas eu tenho amor. E lá onde a minha casa está, também é Teu lugar. Eu quero uma tenda armada para o Teu nome. Tio Henry dizia que onde você tiver uma tenda, Deus tem que ter um altar. Onde você tiver uma tenda, Deus precisa ter um altar. Algumas pessoas acreditam que Deus só está em ambientes luxuosos, porque a nossa tentação é lógica. E dentro da lógica a gente pensa o seguinte: se o negócio é luxuoso, cresceu, e é bom é porque Deus está lá. Só que nem tudo que cresce é bom, porque o câncer também cresce e não é nada bom, é? Deus não está em tudo aquilo que cresce, Deus está naquilo que cresce com Ele. Não adianta crescer sem Deus. Não adianta ter a melhor casa da rua se você não puder ter Deus morando nela. Não adianta ter um endereço se você não tiver um lar. Não adianta ter o melhor colchão para a vida se você não puder dormir em paz e terminar com o salmo de Davi na boca: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salomão escreve Eclesiastes. Salomão é um homem que chegou lá. Todo mundo fala: você tem que chegar lá. Salomão chegou. O homem mais famoso da sua época, o homem que tinha dinheiro demais, sabedoria demais. Até o jeito como seus servos trabalhavam alimentava a sua fama. Aí quando ele chega lá, escreve um livro do tédio, Eclesiastes. E ele chega no capítulo 9 e diz: quer saber de uma coisa? Pega a mulher que você ama e vai viver, porque Deus já se agradou do que você fez. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Gente, chegar aqui não é bom. Eu cheguei aqui e descobri que o melhor é ficar aí. Fica aí.
Não sacrifique coisas que você não tem como pagar. Nenhum sucesso profissional justifica a perda do teu filho. Nenhum sucesso profissional justifica a perda da tua esposa. Nunca coloque no balcão da facilidade coisas do amor, porque Deus vai cobrar de você os amados que Ele te deu ao seu redor. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Deus está te chamando para entender que nos humildes Deus está, nos humildes Deus anda. É com os humildes que Ele habita, é com os humildes que Ele está, são os humildes que Ele abençoa. Irmão, pelo amor de Deus, não confunda humildade com miséria. Humildade não é miséria, muito diferente disso. Tem pessoas que ainda confundem humildade com miséria, faz aquela carinha de beneditino, desesperado, sabe? Fica amarelinho, espiritualidade pálida, não conversa com ninguém, que faz questão de todo mundo saber que ele está 400 dias em jejum. Isso não é humildade, muito pelo contrário, isso é o mais alto grau de farisaísmo, é cinismo religioso, e Deus não está nisso. Deus está nos humildes, que são tão humildes que são capazes de ganhar ou perder tudo, mas permanecer nele, porque sabe que coisas passam, mas ele permanece para sempre, porque a família é bênção e é dádiva dele. O que ele abençoa, abençoado está para sempre. Deu para entender? Segundo lugar, é preciso cultivar a memória da ação de Deus na nossa história. Isso aqui é uma coisa que é brilhante do texto. Versículos 20 a 22, Davi começa a falar da história de Israel. Isso é um elemento que está sempre recorrente nas histórias de oração da Bíblia. Toda vez que alguém na Bíblia vai orar ou vai falar, puxa a linhagem de Israel. Estevão, quando vai pregar, puxa toda a história de Israel. Maria, quando vai cantar, quando ela sabe que vai conceber pelo Espírito Santo, ela canta e o seu cântico é repleto da história de Israel. Por incrível que pareça, toda e qualquer oração que você procurar na Bíblia tem pinceladas da história de Israel. Os salmos são feitos da história, cantavam-se histórias. Uma das tragédias de hoje é que vivemos numa geração da amnésia histórica. Gente sem passado, que não tem para onde olhar. É perigoso demais isso. Não investir na sua história. Se você investir na sua história hoje, amanhã será bênção. Porque o que você faz aqui, tem eco na eternidade. Escuta uma coisa aqui, Davi fez questão de voltar os olhos para o passado, de mirar a ação redentora de Deus na história e no processo de sua família, no seu povo. Ele cita Israel e o Egito. Ele está citando o povo da promessa e o tempo do cativeiro. Davi não apenas foca o que Deus está fazendo, mas o que Deus já fez. Isso aqui é um dos segredos mais lindos da Bíblia. Não é o que Deus vai fazer ou o que está fazendo. Estamos aqui pelo que Deus já fez. Toda e qualquer pessoa que pisou naquela porta só pisou ali porque Jesus já esteve na cruz. O que Deus já fez garante o que estamos aqui hoje fazendo. Você só está aqui hoje porque Deus já fez. Às vezes eu vejo alguns pregadores que no afã da emoção falam assim: quem aqui tem promessa? Todo mundo tem. Quem aqui nunca recebeu nenhuma bênção? Todo mundo já recebeu. Você está aqui hoje porque Deus já fez algo pela sua vida. Todo mundo aqui hoje está fazendo parte do povo dos agradecidos. Alguma coisa Deus já fez por você. Sabe por que Israel conseguiu ser nação? Porque Deus tirou do Egito. A mão forte de Deus tirou o povo do Egito. Sabe o que significa isso para nós aqui hoje? Nós podemos cantar, podemos ministrar, podemos estar numa campanha, num culto como esse, porque Deus já nos tirou do Egito e nos colocou aqui com mão forte. Portanto, podemos mirar a terra da promessa. Egito é passado. E Deus hoje quer curar o passado de muita gente aqui. O Deus do Israel fortalecido como nação é o mesmo Deus do Israel humilhado quando cativo. É isso que Davi está dizendo. Nas nossas famílias nós carecemos do resgate dessa mentalidade. Somos o que somos em virtude da ação redentora de Deus na nossa história. Você não tem uma família abençoada na sua rua porque você é melhor do que ninguém, mas é porque Deus já vem agindo na sua história. Sabe o que eu quero que você entenda aqui hoje? Todos os processos que você passou no seu passado são o que te trouxeram até aqui. Fuja de falsas teologias de púlpitos que gritam para você: esqueça seu passado. Muito pelo contrário, nem Deus muda o passado. Ele muda os efeitos do passado, mas não o passado. Sabe por quê? Porque passado é escola, lembrança, memória. Façam isso em memória de mim, olhem para trás. A vida do crente tem retrovisor. Toda vez que ele olha para trás, ele vê os braços abertos de Jesus reconstruindo a história. Crente não tem medo do passado, crente não tem fantasmas no armário, crente não tem paranoias do tempo, crente não fica chorando porque o tataravô pisou na bola lá atrás. Ele sabe que o sangue de Jesus é eficiente em todo e qualquer processo da história e que Jesus limpou a vida dele do começo ao fim. Portanto, ele está aqui hoje livre para glorificar a Jesus.
Não cometa o pecado da amnésia histórica. É o que muita gente tem hoje. Não esqueça dos feitos de Deus na sua vida ou no seu passado. Para quem está em Cristo, o passado não assusta mais. Em Deus, você é livre para olhar para trás. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Você não precisa ter medo de coisas que aconteceram ontem. Tem pessoas que entram na igreja com aquele sentimento de culpa. E sentimento de culpa é uma das algemas da alma. É o sentimento de ficar emparedado na vida. Você entra na igreja e tem medo de todos os olhares. Porque a tentação de quem está na culpa é a seguinte: será que alguém sabe? Quando será que isso vai vir à tona? Então qualquer olhar para você é suspeito, te desestabiliza. É gente que não consegue ficar bem, não consegue ficar em paz. Então ele habita só os cantos de cada templo. Ele adora sentar em templos com coluna, onde ele fica atrás da coluna e ninguém o acha. Medo de ser, medo de se afirmar, tem medo do passado, vive com sombras o tempo inteiro. As feridas estão sempre sendo arrancadas de modo que nunca saram a casca. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que há bálsamo de cura para o seu passado aqui hoje. Jesus não quer saber o que você fez lá, Ele quer te curar aqui hoje. Eu sinto Deus ministrar isso para alguém aqui. Fecha os seus olhos por um minuto. Não interessa o que você fez no passado, o que interessa é que hoje aqui, Jesus quer colocar o sangue dele no passado da sua vida. Jesus quer mostrar para você que Ele não vai jogar o seu passado na sua cara. Muito pelo contrário, Ele joga no mar do esquecimento e ninguém tem autoridade de mexer nisso. Permita hoje que o Espírito Santo cure o seu passado. Jesus quer que você entenda que você não é um acidente de percurso, você é bênção. Eu quero que você entenda uma verdade aqui essa noite. Jesus está chamando pessoas aqui hoje para serem curadas do passado. Essa oração de Davi aqui mexe com o passado. E sabe o que eu acho interessante? Davi faz uma coisa que me deixa profundamente tocado aqui. Se tem um homem que tinha um passado tenebroso, este homem era Davi. Davi tinha um passado complicado, teve uma família difícil. Ele perdeu filhos. Ele viu na família dele as tramas que invadem as nossas famílias. Ele viu assassinato, traição, ódio, golpe, vingança dentro da sua casa. Davi viu tudo isso, as tramas e os dramas que assustam as famílias hoje também moraram na casa de Davi por certo tempo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas não soube ser pai. Perdeu filhos. Davi viveu situação crítica, rasgado em seu afeto mais profundo. Mas aqui nessa oração ele sabe, tudo que passou ficou lá atrás, porque agora Deus projeta uma dinastia para o teu servo, um futuro para o teu servo. Você quer ver uma coisa linda da Bíblia? Se tem uma coisa no passado de Davi que profundamente mexia com ele, a tal ponto ele escreveu alguns salmos sobre isso, foi a trama que ele mesmo criou para assassinar Urias e ficar com a mulher dele. Urias era uma espécie de pedra no sapato de Davi. Urias era o monstro, o fantasma que ele via quando mirava o retrovisor. Só que lá em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus coloca isso lá. Salomão, vírgula, da que fora mulher de Urias. Jesus, na cruz, apagou o passado de Davi, limpou a mancha chamada Urias. Na cruz, Jesus também apagou o teu passado e tirou as manchas da tua vida. Na cruz, Jesus limpou as manchas do teu filho, da tua filha. Na cruz, Jesus libertou, passou a tinta da graça. O sangue carmesim é capaz de encobrir qualquer mancha produzida pelo passado. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Não interessa o que as pessoas falam ou jogam para você. Talvez hoje você chegou aqui com o coração marcado porque ouviu milhares de coisas. Saiba, agora, o Espírito Santo agora coloca na sua frente um escudo da graça, capaz de jogar por terra toda e qualquer palavra que vem para te destruir. Porque a glória de Deus essa noite vem para te sarar. Quantos recebem isso aqui? Jesus está ministrando para você aqui hoje, em nome de Jesus, por um momento. Agradeça a Ele aí. Agradeça a Jesus agora pela oportunidade que você está recebendo aqui, de poder olhar para trás e ter teu passado curado, de poder glorificar a Jesus, porque não tem nada lá atrás que seja capaz de apagar o amor que Ele sente por ti. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ao invés de reclamar, celebre. Ao invés de chorar de angústia, chore de alegria. Jesus já viu o que você fez e Ele também viu o que Ele pode fazer.
Sabe o que é lindo da Bíblia? A Bíblia é repleta de gente cheia de crise, de trauma e de problema. A Bíblia colocou as pessoas mais estranhas que a gente imaginar. Mexeu com gente das conjunturas familiares mais adoecidas, pessoas distorcidas, quebradas. A Bíblia trabalha com gente envenenada, gente ruim. A Bíblia coloca essas pessoas lá para que a gente saiba que não há ninguém que fica longe da graça, fora do alcance de Deus. Não interessa o que aconteceu na sua casa hoje. O que interessa é o que vai acontecer agora. O que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida através dessa palavra. O meu limite é sua audição, mas a palavra vai lá na divisão da alma e do espírito. Ela mexe nas entranhas, ela mexe nas coisas mais difíceis, mais complicadas que habitam a alma. Você está entendendo o que Deus está falando a você? Terceiro lugar, é preciso cultivar a confiança vigorosa nas promessas de Deus para a nossa família. Davi faz isso. Primeiro, Deus habita na minha casa porque é simples. E olha que Davi morava num palácio. Segundo, eu mantenho firme o que Deus fez na minha história. Terceiro, eu cultivo as promessas que Ele fez para mim no futuro. Isso é o que nos move até hoje. Sabe o que são as promessas? São o chão onde o cristão caminha na história. Promessas são elementos fortalecedores da nossa fé. Se não houvesse promessas, nós viveríamos condenados à rotina do presente sem projetar um futuro. Seria terrível viver num mundo sem promessas. Henrique Rojas escreveu que o homem é sobretudo futuro. Não dá para o homem viver focado no presente o tempo inteiro, ele projeta. É natural do homem sonhar. Sabe o que o Espírito Santo ministra ao meu coração agora? Há pessoas aqui hoje que estão decretando a morte do sonho. Desistiram de sonhar, e poucas coisas machucam mais uma alma do que sonhos mortos. E essa noite aqui o Espírito Santo quer restaurar o seu sonho. Engraçado que na Bíblia grandes sonhos são dados em conjunturas familiares. Deus faz você sonhar dentro da tenda da sua casa. Deus te faz sonhar dentro do seu quarto. Deus te faz sonhar com uma família feliz, almoçando à roda da mesa e glorificando a Deus pela frutificação que acontece no lar. Sabe o que é interessante? Davi afirma a soberania de Deus na história. Ele sabe que Deus não muda e não falha. Portanto, o mesmo Deus que agiu no passado também agirá no futuro. Essa é a dimensão da esperança, é a escatologia da bênção. Ele está dizendo que lá no futuro Deus também vai agir. Ele disse: Deus agiu no passado, Deus age hoje e vai agir no futuro, porque Ele não muda. Isso aqui é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe qual é a sua alegria? O mesmo Deus de Davi ainda é o mesmo seu Deus, e ainda te ama do mesmo jeito, e ainda te olha da mesma forma. Eu quero que você guarde uma certeza aqui: Deus não muda, não sofre alteração em seu caráter. Não tem nada que você faça para que Deus te ame menos. Não tem nada que você consiga fazer para Deus te amar mais. Deus vai te amar tanto quanto um Deus soberano é capaz de amar. Agostinho dizia que Ele ama os homens como se só existisse um para Ele amar. Todo o amor dele é dado por todo o seu ser. Portanto, Ele sempre vai te amar. Deus não pode deixar de te amar. Se Ele deixar de te amar, deixa de ser Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Se Ele deixar de amar, deixa de ser Deus. Ele não pode deixar de ser Deus, não pode deixar de te amar. Portanto, você está aqui hoje salvo pelo amor que habita a graça. O hino 459 da harpa diz numa das suas estrofes: de Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Sabe o que significa isso aqui? Essa é a base onde você deve construir o edifício da sua casa hoje. Deus tem promessas para você. Não há ninguém aqui hoje que não tenha uma promessa de Deus na sua vida. Se você está aqui hoje é porque Deus tem uma promessa para você. E as promessas de Deus nunca caem por terra, elas nunca falham. Deus não tem inconstância no caráter, ela não vai falhar. A promessa que Ele fez se manterá. Você está entendendo? David Nichols disse que as promessas de Deus são como as estrelas. Quanto mais escura a noite, mais elas vão brilhar. Quanto mais difícil tiver, mais Deus vai agir. Moody dizia que não existe uma só alma desesperada para a qual Deus não tem uma promessa específica. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus tem uma promessa de sustentar a nossa família. Sabe qual é a grande promessa de Deus para a igreja? Famílias fortes. Ele fecha o Antigo Testamento dizendo: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição. Deus tem projeto para a família.
Se você quiser saber qual é a área onde Deus mais age numa igreja, procure uma família. Até Deus, para entrar no mundo, entrou através de uma família. Um lar simples e humilde, mas família. É isso que Deus está dizendo para você aqui hoje. Deus tem uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. E não existe inferno que seja capaz de barrar a promessa de Deus. Não existe maldição, inveja, nada é capaz de parar a bênção que Deus prometeu para a sua casa. Deus na nossa casa, na nossa história, garante a promessa da bênção. Aí nós ficamos livres para adorá-lo em família pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele continua fazendo e pelo que Ele fará. Eu estava lendo a história de um garotinho, mais ou menos uns 6, 7 anos. Estava num navio e começou uma tempestade terrível. E as pessoas assustadas no navio, com medo do navio virar e aquela coisa toda afundar. E o garotinho normalmente sentado no canto brincando com alguns brinquedos. Quando passa um homem correndo, olha para o garotinho e diz: você não tem medo não? Olha só a tempestade que está, pode ser que o barco vire a qualquer momento. Você não quer vir comigo? Não está com medo? E o garoto não, e continuou brincando normalmente. O homem ficou assustado com a segurança do garoto, meio envergonhado com o seu medo diante do garoto. Então parou, olhou para ele e disse: mas vem cá, por que você não tem medo dessa tempestade? Se até eu que sou grande tenho. O garotinho calmamente olhou para aquele homem e disse: meu pai é o comandante do navio, portanto o navio não vai afundar. E continuou brincando. Seu pai é quem comanda a sua família, portanto ela não vai afundar. Seu pai é quem comanda os sonhos da sua casa, eles não vão morrer. Seu pai é quem te sustenta, por isso que você está aqui hoje. Sabe por que você veio aqui essa noite? Porque seu pai te ama. Deixa o Espírito Santo ministrar isso ao seu coração agora. Seu pai te ama. Seu pai te recebe aqui hoje. Seu pai te chama, seu pai te conhece. Seu pai não te joga fora. Seu pai não esmaga teus sonhos. Seu pai não tripudia de você. Ele não ri da sua cara, ele te ama. Ele te conhece, ele te exalta, ele te coloca de pé. A palavra de Deus para você hoje: Deus firma teus passos, levanta o teu rosto e te dá a paz. Se coloque de pé, por favor. Quero fazer um convite a você. Se você sentiu que Deus falou com você aqui hoje através dessa palavra, eu gostaria que num ato de fé você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente, porque eu quero orar com você. Enquanto eu vou orar aqui, os obreiros irão descer e impor as mãos sobre vocês, e a bênção de Deus está estabelecida na sua casa. E a palavra de Davi permanece: o que o Senhor abençoa, abençoado estará para sempre. Já vem com fé, vem orando, acreditando que Deus vai te levar num novo patamar, num novo processo. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos, para que Deus nos ame mais. O amor de Deus para nós já é na medida excelsa da sua graça e do seu poder. Tudo que você está fazendo aqui hoje nada mais é do que fé. É chamar o Espírito Santo para entrar na sua casa. Fala para ele: Deus, vamos comigo lá em casa. Minha casa é pequena, é humilde, é simples, não tem lá muita coisa para oferecer não, mas meu coração está aberto. E saiba de uma coisa: se você levar Jesus para sua casa, não precisa oferecer muita coisa não. Ele vai levar o céu inteiro para morar lá. Um dos maiores teólogos da história, chamado C.S. Lewis, ele escreveu no seu livro uma cena que eu achei linda. Ele disse o seguinte: um dia eu fiz uma oração e eu disse a Deus: Deus, vem morar em mim. Aí eu imaginei que Ele ia entrar em mim, simplesmente chegar a morar e pronto. Aí comecei a perceber que estava uma dor imensa no meu peito, estava doendo o peito, as costas. E eu disse: Deus, o que é que o Senhor está fazendo? E Deus estava derrubando as paredes do coração, trocando encanamento. E eu disse: mas Deus, eu só pedi para o Senhor morar, o Senhor está detonando meu peito, está doendo. E Deus disse para ele: se você me convidou, eu vou com o céu inteiro. Você acha que eu vou caber no chalezinho que você é? Eu vou construir um palácio, porque eu vou morar pessoalmente aí. Vou derrubar as paredes e vou entrar com o céu. Deus hoje quer entrar na sua casa e mudar a sua história. Comece a orar, por favor. Amado Deus, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Salvador. Ah, Pai, o que o Senhor abençoa, abençoado estará para sempre. Deus, obrigado porque a Tua graça, Pai, a Tua soberana e multiforme graça nos atinge. Obrigado, Deus, porque não há nada que possamos fazer, Pai,
para ficarmos aquém da tua graça. O teu Espírito, a tua cruz, a tua glória nos garante vida, e vida eterna, vida em abundância. Toca no coração da tua filha, do teu filho. Deus, sara as feridas produzidas na alma. Deus, passa o teu bálsamo no coração ferido, aqui marcado. Essa tua filha que chora de noite escondida, Pai, o Senhor conhece, o Senhor viu, o Senhor a ama. Que ela se sinta amada por Ti, que ele se sinta amado por Ti, celebrado, celebrada pela Tua glória. Mexe, Pai, na intimidade, na essência da nossa vida, onde o Senhor sabe que existe crise, existe problema, existe dor. Molda-nos para a Tua glória. Mexe, Pai, no nosso caráter, na nossa vida, na nossa alma. Pai, toca, Senhor, na nossa história. Entra na humildade do nosso lar, Pai. O Senhor é bem-vindo, todo o céu que vem contigo, Pai. Que possamos voltar para as nossas casas hoje celebrando a Tua glória, marcados pelo Teu poder, Pai. Vivenciando, Senhor, novidade de vida, novos tempos, novos começos. Coloca por terra a ação do inimigo, a inveja, a calúnia, a falsidade, a hipocrisia, a traição, Senhor. Que esses teus filhos saiam daqui curados, para a glória do teu nome. Entra na minha casa, para a glória do teu nome. minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Papai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, hago tudo pra Te seguir. Aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em nós, Senhor. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.